Você que tem Bíblia, abra em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, o verso 8 a seguir. Verso 8 a seguir, Mateus 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra e te agradecemos por essa oportunidade. E rogamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dando uma porção revelada, esclarecida, que nos conduza num caminho iluminado, que a tua palavra seja esta luz, clareando a nossa caminhada. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje é um dia especial, então, um dia dos pais, um dia de celebração. Aqueles que são pais, parabéns por este presente, por esta dádiva, por esta oportunidade, o privilégio que Deus dá de exercermos a paternidade. Aqueles que estão na fila, que desejam, aqueles que almejam, aqueles que esperam, mantenham o seu coração nesta confiança, nesta alegria da esperança, porque certamente valerá a pena. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Nós vivemos um tempo de muitos que sofrem por conta da orfandade, e às vezes são órfãos de pais vivos. O dia dos pais, sempre que chega o dia dos pais, e eu tenho a oportunidade de ministrar sobre a paternidade, falar do amor de Deus e falar que Deus é pai e mostrar a maravilha que é termos o nosso Pai Celestial. Jesus, quando veio à terra, Jesus veio para apresentar o Pai. A palavra mostra que os homens, os judeus, os hebreus, os israelitas, o povo do tempo de Jesus, que ouviu Jesus proclamando as boas novas do reino de Deus, eles conheciam o El Shaddai, eles conheciam Jeová Jiré, eles conheciam Deus Todo-Poderoso, eles conheciam o Deus das Escrituras, o Yahvé, mas eles não conheciam este Deus que é tudo isto como Pai, e para eles era uma dificuldade compreender. E Jesus veio nos ensinando então que Ele veio para proclamar, para estabelecer, para realizar, através da sua vida, o Pai realizou a sua obra. Mas quando nós temos a oportunidade de, num dia como hoje, falar da paternidade de Deus, às vezes nós vemos pessoas que a sua memória é uma memória que liga a paternidade ao desprezo, à ausência, à opressão, à violência, muitas vezes ao abuso. O diabo, ele tem uma estratégia: destruir a família, e principalmente destruir a figura do pai na família, porque a figura paterna na família é uma figura que, na sua ação de proteção, de cuidado, de zelo, de instrução, de promoção, porque esta é a responsabilidade paterna. Na ausência de tudo isto, depois a pessoa terá então uma dificuldade de entender quem é Deus e de receber essa paternidade.
É por conta desta orfandade que também surgiu aquilo que eu quero começar aqui a falar. É um tema um pouco polêmico, mas não é um tema novo. Tanto não é um tema novo que Jesus tratou aqui. Quando Jesus disse: a ninguém na terra chamem de pai. Jesus não estava falando da paternidade biológica, da paternidade que nós exercemos com os nossos filhos, até mesmo aqueles que adotam. Tanto é que quando você vê na genealogia de Cristo, que está em Mateus e está em Lucas, quando você vê a genealogia de Cristo, eu não sei se é a de Lucas ou é de Mateus, uma das duas diz Jesus, porque uma trata da genealogia pelo lado de Maria, outra pelo lado de José, mas está lá, Jesus, filho de José, porque o próprio Pai Celestial reconheceu o amor paterno que José exerceu sobre Jesus, não sendo pai, mas adotando Cristo como um filho. E muitos aqui, que me assistem, que estão aqui talvez hoje, exercem uma paternidade ou uma maternidade sobre o filho do seu cônjuge, que não é seu filho biológico, mas é seu filho do coração. E Deus ama isto. E isto é paternidade, e isto é maravilhoso. A paternidade da qual Jesus estava falando era para a relação da paternidade espiritual. É importante nós entendermos o contexto. Jesus estava falando para mestres, fariseus, doutores da lei, homens que estavam assentados na cadeira de Moisés, diz a palavra, que ensinavam o povo, que conduziam o povo e estavam requerendo para si paternidade espiritual. Cuidado com isso. Jesus vem e diz: a ninguém na terra chamem de pai. Você sabe por que essa teologia, de certa forma, se expande? Por causa da orfandade, a carência. Muitos que tiveram essa ausência paterna, de um pai biológico, de um pai que criou, de um pai que esteve presente, de um pai que instruiu. Às vezes, esse tipo de mensagem da paternidade espiritual condicionada ao homem, do homem se colocando no lugar de pai, isso de certa forma acalenta, e aí você vê muitos dizendo: ah, meu papai espiritual, meu pai na fé, meu pai. E isso é muito perigoso, gente, porque toda a teologia da paternidade espiritual condicionada a homens cai numa única frase de Jesus: a ninguém na terra chamem de pai. Vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Isso infantiliza a igreja, isso corrompe a igreja, isto oprime a igreja, porque a igreja não está na terra para ser um instrumento na nossa relação interpessoal. Nós não estamos para nos relacionar de forma paternalista, nós estamos para promover a fraternidade. É por isso que Jesus diz: ei, cuidado, nenhum de vocês sejam chamados de rabis, de mestres, porque vocês são todos irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai. Também não se relacionem como igreja uns com os outros, a ninguém chamando de chefe, porque vocês só têm um chefe, e este chefe é o Cristo. Ao contrário, entre vocês o maior deverá ser servo, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus estava deixando bem claro? Que nós somos todos irmãos, e esta deve ser a nossa relação. Talvez tenhamos entre nós no corpo de Cristo responsabilidades diferentes, talvez alguns de nós tenham uma responsabilidade um pouco maior, mas é no máximo um irmão mais velho, nunca um pai, nunca um chefe, nunca um dono da verdade, Senhor de tudo, não, porque já tem gente sentada neste lugar, e é Cristo nosso Senhor, Ele é o mestre, Ele é quem sabe tudo. É por isso que Paulo disse assim: não despreze as profecias, coloquem tudo à prova e fiquem com o que é bom.
Eu louvo a Deus quando eu estou pregando e eu vejo gente folheando Bíblia, para ver se aquilo que eu estou falando é a verdade mesmo, porque eles estão ouvindo o que eu estou dizendo, mas eles têm um mestre sobre aquilo que eu estou falando, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a própria palavra. Você sabe que uma das evidências que nós estamos no caminho certo é as divergências que nós temos, sabia? Porque é uma coisa lógica. Contra um mestre você não pode argumentar, porque ele tem um conhecimento supremo que te humilhará. Contra um pai, apesar que hoje a gente vê muita corrupção nesse sentido, mas eu ainda sou da geração que quando o pai falava, tinha que ficar quieto. Honra o teu pai e a tua mãe. Não responde o teu pai, bênção mãe. Tinha vezes que eu percebia, meu pai não tá certo, mas eu me calava, esperava alguém mostrar, alguma coisa acontecer para ele compreender, mas eu jamais afrontá-lo. Pai não se afronta, pai se honra. Chefe, então, você nem se mete, porque se você se meter com o chefe, você está na rua. Agora, entre irmãos, o pau quebra. Quem aqui tem irmãos? Eu acho que falta dedo na mão para contar as vezes que você arrumou confusão com seu irmão, né? Só que ainda assim são irmãos, é passional, é muitas vezes conflituoso, mas existe uma aliança. Eu me lembro, hoje elas estão mais maduras, isso acontece muito menos, mas eu não sei porque a Elisa me ouviu, mas eu me lembro quando nós casamos no início, a Elisa tem uma loja e ela é sócia com a irmã dela. Então às vezes elas quebravam o pau na loja, discutiam por conta das coisas da loja, e ela vinha para casa e me contava as coisas. E eu, obviamente, defendia a minha esposa, e eu via o lado dela, e eu defendia ela, e eu dizia, faz isso, faz aquilo, e está errado, e por que a Carol fez isso, e ficava... No outro dia, ela estava de bem com a Carol, e eu com raiva. Ela brigava, me contaminava, fazia as pazes no outro dia, porque é irmã, e eu com raiva, passava meses, nós íamos no jantar de família, elas conversando, e eu... Até um dia que me caiu a ficha, eu disse, ei, não me conta mais nada, porque você é irmã, eu não sou, eu não consigo ter essa relação, você fala dela para mim, eu fico com raiva dela, e eu demoro para perdoá-la, porque eu não sou o irmão dela, a irmã dela é você, então vocês que se resolvam, só vem me contar se não tiver mais jeito mesmo. E é assim que nós somos também. Não há problema nas nossas divergências. Só que nós glorificamos a Deus quando nós exercemos a nossa fraternidade, de nos consertarmos, de nos mantermos na unidade, de suportarmos uns aos outros, apesar das nossas divergências. Então essa é uma evidência, muitas vezes a gente briga, mas é porque somos irmãos. Glória a Deus por causa disso. Só irmão, para de vez em quando falar umas verdades para o outro e não ter papas na língua, mas ficamos com raiva, mas não guardamos ódio. Nos iramos muitas vezes, mas não deixamos a amargura tomar conta, porque isto é relacionamento de irmão. E Jesus está sendo claro aqui dizendo, ei, entre vocês são irmãos. Como eu disse para você, muitas vezes essa relação, especialmente de liderança com liderados dentro da igreja, pastores com a membresia, quando o pastor se coloca nessa condição de pai espiritual, ou aceita que as pessoas lhe coloquem nesse lugar de paternidade espiritual, isso é muito perigoso, porque pode começar a gerar dentro da igreja uma ditadura, um autoritarismo, porque afinal de contas, se o papai falou, tem que todo mundo obedecer. E aí existe uma igreja menina, uma igreja que não cresce, uma igreja que não avança. Ah, mas Paulo chamava os seus discípulos de filhos na fé, é verdade? Paulo disse a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo disse a Filemão, na carta de Filemão a Onésimo, o meu verdadeiro filho na fé que eu gerei enquanto estava preso. Jesus certa vez o olhou e disse, filhinhos,
Em João 13 ele usou esse termo. João, que era tão próximo de Jesus, imitou Jesus, e nas suas cartas, a maior parte das cartas que João escreve, ele começa dizendo, filhinhos. Porém é importante nós buscarmos o original do que eles estavam querendo dizer, e o original dessa palavra é teknon, e teknon significa discípulo, aprendiz, aluno, criança. É uma forma, uma figura de linguagem carinhosa que os doutores, que os mestres, que aqueles que eram professores nos dias de Cristo, chamavam os seus alunos, no máximo um pupilo, mas nunca um filho no sentido, eu sou teu pai espiritual. Você vê muitas vezes Paulo se referindo aos seus discípulos como seus filhos, mas você não vê uma menção de Paulo requerendo uma paternidade espiritual. Todas as vezes que Paulo diz eu gerei, ele diz assim, eu gerei em Cristo, não em mim. Em Cristo eu vos gerei. É o que João Batista também explicou, dizendo, eu sou amigo do noivo. É como alguém, quem aqui é casado, que é casado ou tem um relacionamento porque alguém apresentou, um amigo em comum apresentou? Quem? Esse é o papel do pastor. É aquele camarada que te conhece, que conhece outra pessoa e diz assim, eu tenho uma pessoa bacana para te apresentar, vem cá. E aí você vai lá e apresenta, e ali começa agora a gerar algo maravilhoso, mas não é você que está gerando, você é alguém que apresentou, você é alguém que facilitou. Esta é a nossa chamada. Eu, como pastor dessa igreja, a minha missão é conduzir você a Cristo, gerar, mas gerar em Cristo Jesus. É a Ele que nós pertencemos, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, e nós temos um Pai Celestial, que é um Deus de amor, presente e amoroso, que é quem de fato pode fazer algo extraordinário por nós. É nele que nós depositamos a nossa confiança. Jesus ensinou o Pai Nosso. Jesus falou da paternidade do Pai Celestial, e nos ensinou então a nos aproximar deste Pai. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre as características da paternidade de Deus para as nossas vidas, e talvez você se encontre em algum lugar nesse processo maravilhoso que somente o Pai Celestial é capaz de fazer. E eu quero declarar em nome de Jesus, Ele já começou a fazer, e Ele não abandonará até que a obra esteja completa, porque aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Cristo. É o Deus que chegou para Jacó e disse, Jacó, eu não te abandonarei até que eu conclua a promessa, até que eu cumpra plenamente. Esta é a ação do Pai. Você sabe que uma característica do Pai é que o Pai é aquele que gera. O Pai é aquele que edifica, o Pai é aquele que promove, o Pai é aquele que cria. E esta é uma função e uma característica do Deus em nós. A palavra fala em Efésios, na semana passada eu preguei sobre isto, que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. A Jeremias ele disse, antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu designei. Deus é aquele que cria, e Provérbios 16:4 diz que todas as coisas foram criadas por Deus para um propósito. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu, é Ele quem está promovendo, dele procede todas as coisas, dele, por Ele e para Ele. Semana passada eu só falei sobre isso, hoje eu quero entrar num outro tema, mas entenda uma coisa, nós fomos feitos, criados por Deus. Deus te escolheu, você não é um acidente, você é uma resposta. Eu nasci aqui, lá, a minha família, a situação, a minha vida até aqui, as coisas que aconteceram. Alguns não têm do que reclamar, outros têm muitas razões para reclamar. Entretanto, ninguém aqui dentro é acidente, todo mundo aqui dentro é uma resposta, porque Deus nos escolheu, porque o Pai criou e o controle da criação está nas suas mãos. O Senhor nunca se perdeu no controle. Ele disse haja,
e tudo que existe foi feito. Você sabe que Deus, a primeira coisa que ele criou foi a luz. Ele disse: haja luz. E a terra era sem forma e vazia, e a terra estava deformada, e a terra era um conflito, era um caos. Mas ele disse: haja luz. E obviamente, quando a luz raiou, a primeira coisa que aconteceu foi esclarecer a deformidade, foi revelar o caos. E talvez você esteja nessa fase da vida. Aconteceu um haja luz. E o haja luz revelou o caos, revelou deformidades, revelou falhas, revelou rupturas, revelou coisas fora do lugar. Mas se o Senhor trouxe o haja luz, Ele também vai formar novas todas as coisas. Porque Ele nos escolheu, Ele nos criou. Agora a palavra é clara: Deus nos criou para um propósito. Você já viu aquela cena clássica de Hamlet, aonde ele segura aquela caveira na mão e ele olhando para a caveira e ele diz: ser ou não ser? Eis a questão. Alguns de nós estamos dessa forma, questionando. Fui criado para ser, mas ser o quê? Ser ou não ser, eis a questão. A vontade de Deus é que eu e você sejamos não como um verbo que diz respeito a coisas que existem, mas como um substantivo que diz respeito àquilo que é. Ser não apenas para existir, ser não apenas para andar, ser não apenas para manifestar alguém que existe, mas alguém que é de fato na plenitude. Alguém que exerce de fato na plenitude, alguém que vive na plenitude do propósito de Deus, alguém que entendeu para que veio. E a palavra nos responde: Deus nos criou, mas nos criou para um propósito. Na semana passada, em Efésios 1, a palavra fala: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Para que eu fui criado? Para ser santo e irrepreensível. O que é ser santo? Consagrado, separado, exclusivo dele, sem que nada mais tome o lugar dele no seu coração, na sua vida. Nós temos duas opções: nós fomos criados para ser santos, mas podemos viver como profanos. E o que é ser profano? É colocarmos no lugar de Deus aquilo que pertence exclusivamente a Ele. Eu posso ser santo, entendendo que só existe um caminho que me conduz ao Pai, é Cristo Jesus. Ou posso ser profano, arrumando outros meios de chegar a Deus, como tem aquela frase, né? Muitos caminhos levam a Deus. Não, só um caminho leva ao Senhor, é Jesus Cristo. Eu posso ser profano quando de repente, diante de alguma situação, bater 3 vezes na madeira. Ou eu posso ser santo, olhando para o madeiro e vendo que a cruz está vazia, porque o nosso Senhor venceu e Ele é suficiente. E é isso que o Senhor espera de nós, esta santidade, esta separação. Deus não quer te dividir com o mundo. O Espírito que Ele colocou em nós, diz a palavra, tem ciúmes. Lá no Velho Testamento, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e Jeremias, que foi levantado como um profeta para trazer conserto para Israel, ele chamava Israel, cheio do Espírito Santo. A analogia era com prostituição. Eles tratavam Israel como prostituta, porque a idolatria é a prostituição. Porque Deus havia separado aquele povo para Ele, para a exclusividade dEle, para a glorificação do nome dEle, para viver em
santidade diante dele para glorificar a ele, mas aquele povo resolveu adorar outros deuses, servir outros deuses, se misturar com outros povos pagãos, e esta mistura, esse sincretismo religioso, Deus chamou de prostituição. E hoje o Senhor está nos chamando para um tempo de santidade. Jesus, basta. Você que está me assistindo, Jesus, basta. Jesus é suficiente. Eu gosto muito de um texto de Pedro. Pedro, para mim, ele escreve algo que eu guardo, é uma memória ativa dentro de mim. Quando ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Meu irmão, nós vivemos um tempo onde os profetas do passado desejaram viver. Nós estamos numa era da história onde muitos oraram esperando para que isto acontecesse. Alguns ainda vivem entre nós, oraram há 20, 30 anos atrás para que a gente pudesse chegar nesse tempo. E nós temos a graça de Deus e o privilégio de termos sido eleitos para participar desse tempo. Geração eleita. Aproveite ao máximo cada oportunidade, aproveite ao máximo a vida que o Senhor te deu, aproveite ao máximo, viva cada momento da vida para a glória de Deus, porque nós somos uma geração eleita no Senhor, um sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e somos reis, porque diz a palavra que Deus nos comprou com o seu sangue, Jesus nos comprou com o seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Nós não vivemos o sacerdócio levítico, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que lá Abraão apareceu, e diz a palavra que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que é responsável por conduzir o povo a Deus. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos os que pregam o evangelho, nós somos os que anunciam a salvação, nós somos os que proclamam arrependam-se, nós somos aqueles que carregam a palavra de salvação, nós somos aquilo que o mundo precisa olhar, e porque olha, reconhece, porque reconhece, se dobra ao Senhor. Nós somos sacerdotes, mas nós também somos reis, nós também teremos um governo. Nós também somos chamados a nos preparar, a nos movimentar, a nos posicionar. Não como uma igreja passiva, uma igreja pacífica, mas não passiva. Uma igreja que se expande, uma igreja que se espalha, uma igreja que vai para além, uma igreja que cumpre o seu propósito, chamada para fora, mas não é chamada para ficar observando, é chamada para começar a tomar os espaços. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. O Brasil não é país de prostituição, o Brasil não é país de corrupção, o Brasil não é o país que não tem mais jeito, o Brasil é uma nação santa. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O Brasil é um celeiro de missões. Em nome de Jesus, nós carregamos essa palavra. Nós carregamos essa palavra. E não é amanhã, não é depois, não virá. Levanta os teus olhos e perceba: os campos estão brancos. Nós somos a geração. Nós somos o sacerdócio, nós somos a nação santa. Agora guarde isso. Povo exclusivo. Se Deus não estiver em primeiro lugar, não estará em nenhum outro. Pode fazer biquinho, pode ficar bravo, pode desconsiderar, pode ficar o que quiser, mas a palavra é clara: em Deus não há variação. Deus é primeiro lugar em tudo. Deus é o primeiro lugar da nossa nação, Deus é o primeiro lugar da nossa vida, Deus é o primeiro lugar da nossa família, Deus é o primeiro lugar no nosso trabalho, Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Povo exclusivo, é por isso que Deus não vai nos dividir com ninguém.
É por isso que quanto mais se aproximar os dias, como diz a palavra, Apocalipse no último capítulo, termina dizendo que os últimos dias, quem é santo, santifique-se mais. Quem é impuro, suje-se mais. Porque não haverá meio termo, não haverá em cima do muro, haverá sim uma polaridade. A gente vê isso acontecendo. O mundo caminha por uma polaridade. Existe um abismo separando. Deus mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido a misericórdia, mas agora a recebemos. E é para isso que o Senhor nos chama, Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, puros, perfeitos, aceitos. Não porque fizemos isto de alguma forma por uma capacidade particular, mas porque Jesus fez por nós. E Jesus fazendo por nós, agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esta vida agora é para a glória do Senhor. Então o Pai nos criou, o Pai cria. Quem é pai aqui também tem essa finalidade. Quem vai exercer paternidade aqui também exercerá nesse princípio de criar, de gerar. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Feliz aquele que tem a sua aljava cheia. O que a palavra está nos ensinando no Salmo? Está dizendo que o Pai, Ele tem essa missão de gerar para um propósito. Cumpra o teu propósito plenamente. O Pai Celestial te gerou. Você não é um acidente, você é uma resposta para essa geração em nome de Jesus. Você sabe uma outra finalidade do caráter de Deus? Deus gera e Deus ama. O Pai é amor. E a minha oração é para que você se entregue ao amor de Deus. Para que você se submeta ao amor de Deus, para que você se desarme diante do amor de Deus. Eu sei que a maldade do mundo esfria, eu sei que a maldade do mundo nos torna desconfiados, eu sei que muitos talvez tiveram uma ausência paterna, biológica, e uma carência de afetividade, de amor, mas ainda que um pai ou uma mãe te abandone, o Senhor jamais se esquecerá de você. E tudo que Deus faz porque amou. Tudo que Ele faz porque Ele ama, e Deus se manifesta em amor. Deus é o próprio amor. João disse que, Paulo falou, a primeira carta no capítulo 13 de Coríntios, Paulo fala sobre a supremacia do amor. O amor não maltrata, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, o amor nunca perece. Quando nós colocamos isso na nossa capacidade humana, é muito difícil. Porque quem aqui nunca invejou? Quem aqui nunca se irou facilmente? Quem aqui nunca se vangloriou? Quem aqui nunca guardou rancor? Quem aqui nunca teve raiva? Quem aqui nunca buscou o seu próprio interesse? Quem aqui tudo creu, tudo suportou, tudo esperou? Quem aqui nunca tropeçou e nunca pereceu? Não existe supremacia do amor na capacidade humana. Agora a gente entende plenamente esse texto quando a gente troca a palavra amor pela palavra Pai, pela palavra Deus, pela palavra Cristo. O Pai não inveja, o Pai não maltrata, o Pai não guarda rancor, o Pai é paciente, o Pai não se ira facilmente, o Pai tudo crê, o Pai tudo suporta, o Pai tudo espera, o Pai nunca perecerá. E é nesse amor que nós devemos nos apoiar, é nesse amor que nós devemos confiar, porque é por causa do seu grande amor que nós não somos consumidos,
Porque Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho, não para que nós pereçamos, mas para que tenhamos a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas por amor enviou Jesus Cristo ao mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Confie no amor de Deus e tu e a tua casa serão salvos. Confia no amor de Deus e a tua família será levantada. Confia no amor de Deus e a tua casa será colocada de pé. O amor do Pai. Não desconfie do amor de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor. Deus é, não é que Ele tem, Deus é. Diz a palavra que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor. E é por isso que o mundo pode chamar muitas coisas de amor, mas só existe um amor genuíno, aquele que procede de Deus. Sabe quando é que um marido consegue amar a sua esposa verdadeiramente? Quando ele reconhece o amor de Deus sobre a sua vida e ama a Deus também. João disse assim: amados, amemos uns aos outros. Porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse uns aos outros é a palavra Allelon. Allelon significa isso, uns aos outros. Amemos uns aos outros. Mas como é que eu consigo amar? Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Como, Senhor? Como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. É por isso que um homem só conseguirá ser um marido, segundo o coração de Deus, quando ele reconhecer o amor de Deus sobre a sua vida e amar a Deus. E uma vez que ele ama a Deus e reconhece o amor de Deus, ele consegue então amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É por isso que uma esposa só consegue ter respeito, honra, reconhecimento, como a palavra ensina, pelo seu cônjuge, quando ela sobretudo ama, honra, respeita e glorifica ao Pai Celestial. É por isso que um pai só consegue exercer uma paternidade como Deus requer, a paternidade de não irritar, mas de instruir, de preparar, de ser esse pai gerador e criador, esse pai amoroso, biologicamente falando. Ainda que seja um pai adotivo, ele consegue fazer isto, a partir do momento que ele reconhece o amor do pai. Os filhos conseguem também retribuir, quando eles conhecem o amor de Deus. Diz a palavra que por causa do aumento da maldade, o amor se esfriará. O amor nunca morrerá, porque para matar o amor precisa matar Deus. Alguém aqui consegue? Por isso que Jesus disse: não é por causa do aumento da maldade o amor acabará, o amor esfriará. Porque o aumento da maldade, por que a maldade aumenta? Porque nós vamos excluindo Deus da nossa vida. Nós vamos tirando Deus, nós tiramos Deus da política, tiramos Deus das escolas, tiramos Deus da sociedade, tiramos Deus de dentro de casa, tiramos Deus do nosso coração, e aonde a luz vai sendo retirada, apaga a luz para ver o que acontece. As trevas dominam. Então o aumento da maldade esfria o amor, mas o amor nunca perece. Se você clamar hoje pelo amor de Deus, o amor de Deus será manifestado sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. E o amor de Deus trará todas as benevolências, todas as dádivas, todo o caráter amoroso desse Pai Celestial. Se entregue ao amor. Sem amor nós podemos ter tudo, mas de nada valerá. Permanecem agora a fé e a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Fé é importante, esperança é importante, mas tudo isso só tem relevância se sobre tudo isso estiver o amor. E o Pai ama. E o Pai está hoje te dizendo: foi por amor. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho realizado, tudo que está acontecendo por amor. Eu voltarei por amor. Eu os levarei comigo por amor. Porque nós temos um Deus que nos ama. Uma terceira característica, nós já vamos caminhando para o final, é que esse pai que gera, esse pai que ama, esse pai educa. Porque um pai que ama, mas não disciplina, é um irresponsável. Provérbios fala que aquele que ama o seu filho não
não evita em discipliná-lo, não evita em educá-lo, não evita em instruí-lo. Para mim, a melhor referência em relação à instrução do pai está em Hebreus, quando diz que Jesus Cristo, durante os seus dias de vida na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ô geração mimimi, será que dá para entender que sofrimento não é castigo, é aperfeiçoamento do Senhor? Será que dá para nós compreendermos que quando nós estamos passando por dificuldades, por açoites, por sofrimentos, por dias difíceis, não é Deus nos castigando, não é Deus nos retirando, não é Deus tirando de nós direitos, mas é Deus trazendo sobre nós um aperfeiçoamento que nos tornará aquilo que Ele disse que nós nos tornaremos, uma fonte a jorrar para a vida eterna? Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Não é o sofrimento da perversidade, não é Deus dizendo, ele está feliz demais, deixa eu enfiar aqui um sofrimento na vida dele, porque a felicidade do meu filho me incomoda. O mundo por si só, caído, corrompido, tem espinhos, tem abrolhos, tem dias ruins, tem tragédias, tem tempo e acaso, tem coisas que fazem contra nós, que não tem a ver com Deus, tem a ver com a demanda e a realidade da vida. Mas quando Deus vem para disciplinar, Deus vem porque quer nos promover em nome de Jesus. Quando nós reconhecemos que algo que está acontecendo conosco é para a glória de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem coisas que nós só viveremos na vida quando nós passarmos por esse colégio, por essa didática, por esta pedagogia do Pai Celestial, que porque ama, disciplina, e só disciplina quem Ele ama e Ele recebe como filho. Pai educa. Muitas vezes os filhos, você sabe, isso aqui já é clichê, mas você sabe que hoje você dá graças a Deus por uma chinela voadora do passado, por um castigo do passado, por uma cintada do passado. Eu tenho saudade do meu pai me dando as cintadas, eu morro de saudade disso, porque eu já não tenho mais o meu pai. E eu me lembro que algumas cintadas me livraram da morte. Eu me lembro que alguns castigos me livraram da morte. Eu me lembro que alguns açoites, alguns dias que ele disse assim, agora tu não vai ter isso aqui por um bom tempo. Mas não sei, mas não quer, mas não sei o quê, não sabe, pai, nada a ver, é o nada a ver, nossa, é clássico, né? Mas hoje eu dou graças a Deus, e tem coisas que a gente não está percebendo agora, mas é o Senhor nos capacitando para nos levar a um lugar extraordinário, porque o Pai, Ele gera, o Pai ama aquilo que Ele gera, o Pai educa e disciplina aquele que Ele gera. E por último, para nós encerrarmos, o Pai glorificará tudo aquilo que Ele gerou. Eu não sei qual fase da vida você está. Talvez você esteja na fase de estar sendo formado em Deus. Tem muita coisa em deformidade, tem muita coisa fora do lugar, mas houve já um haja luz aí, e aquele que é o oleiro está trabalhando nessa massa que é você, nesse barro duro, mas Ele está ali trabalhando e Ele está moldando um novo vaso para a glória do nome dEle, porque Ele está gerando, Ele está fazendo algo novo. Eis que vejo coisas novas acontecendo para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas passadas, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Tem um profeta que diz, levanta os olhos e veja, você não percebe que algo novo está surgindo? É Deus trabalhando, é Deus gerando. Faz isso em amor, faz isso porque zela, faz isso porque o zelo consome. E esse Pai que ama, começou e não vai abandonar, não vai deixar, Ele vai concluir. E Ele vai fazer isso no meio do processo. Talvez você esteja numa fase de alguns açoites, ou talvez de muitos, só que diz a palavra que aqueles que muito receberam, muito lhe é cobrado.
Às vezes os açoites são maiores, mas tem a ver com o tamanho da responsabilidade que Deus vai entregar na sua mão, e tudo isto será para a glória do nome do Senhor. A igreja será glorificada também. Romanos 8 diz: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus, o primeiro. Jesus que primeiro passou, Jesus que primeiro sofreu, Jesus que primeiro aprendeu, mas tornou-se a fonte. Por isso que Paulo escreve que por causa disto, por causa da cruz, por causa da obediência até a morte, e a morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A igreja também está passando por isto. A igreja também está passando por um período, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aqueles que predestinou, também os chamou. Quem aqui é chamado pelo Senhor? Quem aqui já ouviu o chamado do Senhor? Aqueles que ele chamou, também justificou, porque é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos habilita, é o Senhor quem compra a briga, é o Senhor quem assina embaixo. E aqueles que justificou, também os glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Agora é hora de você se achar um pouquinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já tem um plano pré-determinado para a sua vida desde antes de você nascer. E é porque Ele tem um plano pré-determinado para a sua vida desde antes de você nascer, que hoje Ele te chamou para você sair de casa e chegar aqui. Não sei de como você chegou, não sei se na sua vida, ou no seu coração, ou na sua decisão você disse: é a última vez que eu vou, ou Deus fala comigo ou não fala comigo, ou Deus dá um sinal ou não dá. O Senhor está dizendo: eu te chamei, eu efetuei em você o querer e o realizar. Ah, mas já que me chamou, mas olha para mim, olha quem eu sou. Não interessa, eu te justifico agora, eu te habilito agora, eu te capacito agora. Se alguém se levantar contra você, manda olhar para a cruz, porque eu já levei os teus pecados na cruz, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Sou eu quem está te chamando, e sou eu quem está te justificando. Então somente levanta os teus olhos e começa uma nova caminhada. E olha como ele termina: e eu também glorificarei. Diremos, pois, então, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor é por você. O Senhor é com você. Sabe por quê? Porque Ele é pai. O pai pega o filho no canto e diz: ei, está errado, não faz isso, para com isso. Mas ai daquele de quem fala do filho dele na frente dos outros, ai de quem tentar educar o seu filho. Não, quem nos educa é o Senhor. A nação de Israel, ele dizia para a nação de Israel: idólatra, prostituta, povo rebelde. Moisés sofrendo com o povo, Deus dizendo para Moisés: eu estou com vontade de matar esse povo, porque o pai tem hora que fica com raiva da gente mesmo. Mas quando Balaque quis amaldiçoar, Deus disse na boca do profeta Balaão: é o meu povo. São os meus ungidos, são os meus filhos. Não toca nos meus filhos. São os meus separados, são os meus eleitos, é a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é porque somos perfeitos, mas é porque temos um Pai que é zeloso, está cuidando de nós e está nos formando segundo Ele mesmo. Ele um dia derramará da sua glória sobre nós, nos glorificará. Mas não é para que nós nos ensoberbeçamos com a glória, mas é para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor ao olhar para nós. Diz a palavra que Ele nos dará um novo nome, mas não é para que o nosso nome entre nas listas VIPs dos homens, mas é para que os homens reconheçam o nome sobre todo nome em nossas vidas, que escreveu o nosso nome no livro da vida. Por isto hoje é uma noite para nos lembrarmos e declararmos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito é o Senhor e Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É hora de nós declararmos: a Ti, Senhor Deus, seja dado o louvor, a glória e todo o poder, pois criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. É um dia, uma noite para nós nos lembrarmos que há um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós temos um único Pai. Por isso que Jesus diz: a ninguém chamem de Pai, vocês têm um Pai celestial, que é sobre todos. As suas asas nos protegem, nos guardam. Por meio de todos. Sabe o que isso significa dizer? Que a grande obra que o Pai está realizando na terra fará por meio de nós. É através de você que o Pai fará algo poderoso. Mas ele conclui: em todos. Porque não é só o que o Pai vai fazer através de você. O que ele fará através de você é extraordinário. Mas maravilhoso também será o que ele fará em você. Um Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos.